acontecendo. Primeiro, boa noite a todos. Muito obrigado por estarem aqui nessa noite. Eu sou Alexandre Pucci, sou repórter do Fundo Positivo e comando o Saúde Positiva, esse projeto tão importante que esteve com a gente durante toda a pandemia e ainda vai continuar nesse ano, porque passamos por um momento muito difícil e graças à vacina, graças à ciência, podemos voltar, né, a viver a vida, mas a informação e acesso à saúde sempre é muito importante. Então, é muito bom voltar com esse projeto e fazer o primeiro seminário web do ano. Para esse primeiro seminário web, a gente trouxe um tema super importante, que é a importância do tratamento preventivo ao HIV em locais de vulnerabilidade, de alta vulnerabilidade. E para isso a gente trouxe duas pessoas que fazem esse trabalho de ponta, que é o Dr. Vicente Velasquez, que ele é médico da família na comunidade da Santa Marta, no Rio de Janeiro. Boa noite, Dr. Vicente, tudo bem? Boa noite, Alexandre, tudo bem? Boa noite a todos. Um prazer Obrigado. Estar com vocês hoje à noite. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por aceitar nosso convite. E também a gente tem a Tiana Maria, que é agente de saúde também na comunidade de Santa Marta, e está aqui hoje para conversar com a gente. Tiana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, boa noite, gente. É um prazer. Ótimo. Então, eu queria avisar que, Hélida, boa noite. Eu queria avisar a todos que vocês podem, conforme eles forem falando, vocês podem fazer perguntas que eu vou deixar anotado aqui e no final a gente faz para os nossos dois palestrantes. Então, eu começo com o Dr. Vicente, lembrando que o tema é a importância da prevenção HIV em locais de vulnerabilidade. Dr. Vicente, a palavra é toda sua, eu vou espelhar aqui a sua apresentação e conforme o senhor for falando, vai me falando que eu vou passando por aqui. Perfeito, Alexandre. Só um minuto que eu vou... Então... Ela... Foi. Então, antes de entrar em qualquer tema, acho que é importante imbuir-nos da situação epidemiológica de qualquer doença. Nesse caso, a gente vai falar do HIV e vamos dar um enfoque na atenção primária como tal, como enfocar esse cuidado e como guiar o trabalho para a prevenção como tal. Então, Alexandre, vamos lá. Então, o cenário nacional, segundo os dados do Ministério da Saúde, no Brasil, 694 mil pessoas estão em tratamento. 32.701 novos casos de HIV em 2020, e desse total, 81% vivem com HIV e fazem o tratamento e estão indetectáveis. 29.917 casos de HIV complicados com AIDS em 2020, e desse total, 10.417 foram a óbito em 2020. No cenário regional, focado no Rio de Janeiro como tal, que é o estado, especificamente na cidade que a gente está trabalhando com Tiana Maria, em 2020 tivemos 1.445 casos novos, e 688 foram a óbito. Agora, seguinte, Alexandre, é importante nesse sentido focar e entender e fazer que a população, inclusive a comunidade científica, os profissionais de saúde como tal, deixem de estigmatizar a doença e incorporem o conceito de que qualquer pessoa que está indetectável também está em caráter de não transmitir mais a doença. E isso é uma coisa, um estigma que a gente ainda carrega. A gente sabe que a pandemia do HIV é recente, então muitas pessoas ainda não superaram todo esse estágio inicial que levou à morte de muitas pessoas como tal. E que o nosso tratamento atual, hoje em dia, está permitindo que todas as pessoas que estão fazendo o tratamento de forma regular estejam indetectáveis, portanto, intransmissíveis. Alexandre? E nesse sentido, e nesse intuito também, além de levar a que as pessoas estejam em tratamento, existe a possibilidade também de que as pessoas
se protejam e se prevenham da doença. Então, tem uma opção que seria o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que o Ministério da Saúde está descentralizando hoje em dia e está facilitando que a maior quantidade da população possível tenha acesso a essa medicação como tal. Então, o PrEP hoje, por exemplo, está sendo disponibilizado em todas as clínicas da família, pelo menos no Rio de Janeiro, quase 100% das clínicas já estão aderidas a começar a fornecer, sobretudo a população de risco, a facilitar esse acesso à medicação como tal. Hoje o PrEP está composto por 2 medicamentos, que seria o tenofovir e entricitabina, e em qualquer clínica da família já pode disponibilizar e dar acesso a essa população. E além do PrEP, Alexandre, temos o PEP, que é a profilaxia pós-exposição. É um tratamento que ajuda a prevenir a multiplicação do vírus do HIV, e para isso, a pessoa que teve uma exposição, já seja por um evento sexual ou um acidente perfurocortante, possa ter a medicação nas próximas 72 horas e evitar que desenvolva a doença como tal. Então, dentro das primeiras 72 horas, se a pessoa começar a tomar a medicação, evita que desenvolva a doença como tal. No Brasil, temos atualmente 32.933 pessoas que estão em uso do PrEP. Inicialmente tiveram 57 mil pessoas, mais de 57 mil pessoas começando o tratamento, e descontinuaram o uso mais de 24 mil pessoas. Isso é uma coisa que a gente ainda tem que trabalhar, sobretudo na mentalidade das pessoas que iniciaram o tratamento, dar continuidade porque por algum motivo começaram e descontinuaram o uso por algum motivo que a gente não conhece também, mas às vezes é uma questão de informação, às vezes é uma questão de medo aos efeitos adversos, de estigmas que os mesmos amigos ou talvez algum profissional que não esteja bem informado mesmo também fez com que descontinuasse o uso. No Rio de Janeiro, hoje temos 2.649 usuários de PrEP, mais de 1.400 pessoas abandonaram o uso, mas acredito agora que com essa incorporação das clínicas da família no processo de descentralização no fornecimento da medicação, ajude a incrementar consideravelmente esse número. E a quantidade de usuários por população de risco. Gays e homens que têm relação com outros homens como tal, temos 85,7%. Mulheres trans, 6,1%, mulheres cis, 3,9%. Nesse sentido, a quantidade de mulheres cis, a gente espera que aumente também, porque também era muito burocratizado o acesso a mulheres cis ao uso do PrEP, por exemplo. Homens heterossexuais cis, 3,2%, e em menor proporção temos os travestis, homens trans e os não binários como tal. Agora, queríamos compartilhar com vocês uma experiência que tivemos lá na comunidade com Tianá. Não sei se Tianá quer tomar a palavra agora e explicar um pouquinho de como foi essa experiência que fizemos na comunidade de Santa Marta. Tianá, se você explica para a galera agora um pouquinho sobre essa ação que a gente fez lá no Santa Marta. Ah, sim. Oi, gente, boa noite. Sou Tiana Maria, agente de saúde lá da Clínica da Família Santa Marta, da equipe DEVE, cujo Vicente também é médico responsável. Nós fizemos uma ação para informar sobre o HIV, para fazer alguns exames e tudo mais. Eu sou o vínculo da clínica com os pacientes. E a gente chegando nesses ambientes onde as pessoas não têm muito acesso à saúde, eles sempre demandam coisa. E uma dessas coisas eram testes, acesso a testes, porque eles tinham alguns sintomas e queriam saber, se consultar sobre.
Levando isso para a reunião de equipe, nós pensamos em fazer uma ação. Em vez deles descerem, a gente subiria para fazer esses testes e conversar mais, conscientizar, levamos camisinha, subimos com enfermeiros, técnicos, médicos, não é isso, Vi? Médicos residentes, e fizemos essa conscientização e essa informação dessa reunião que a gente fez, eu digo reunião, os pacientes foram informados, né, dos seus diagnósticos e tudo mais, e tivemos uma experiência boa de um paciente que quis descer na hora com a gente, para começar o tratamento. Chegando lá, ele teve esse primeiro atendimento, sentiu super abraçado, recebeu os remédios dele, a receita dele e as orientações que teve, saiu de lá muito feliz. E é trabalho de formiguinha, né? Mas eu acho que a informação é o melhor acesso, que a gente pode entrar nesses mundos mais difíceis. Basicamente foi muito bom, né, Vi? É importante ressaltar nesse sentido que tem muitas barreiras ainda que o sistema de saúde está impondo para as pessoas que moram na comunidade, que têm menos informação, as pessoas que estão em situação de rua, por exemplo, sempre tem uma barreira, já seja pelo processo burocrático, já seja pela dificuldade para aceder ao estabelecimento de saúde ou, inclusive, ao profissional de saúde. Nesse sentido, a atenção primária tem um elemento fundamental, um elemento forte, que é o agente comunitário de saúde, que é o caso de Tiana Maria, que nessa foto, por exemplo, ela está aí com a equipe de profissionais que foram até um determinado lugar que a gente chama ocupação, que é um prédio abandonado da prefeitura, e muitas pessoas que estavam em situação de rua, usuários de drogas, ou que não tinham um nível socioeconômico suficiente, ocuparam esse lugar. E o Estado, às vezes, está muito ausente nesse sentido, já seja pela falta de saneamento básico, de água potável, de educação como tal. E saúde sempre é um dos primeiros elementos que chega nesses lugares. O agente comunitário de saúde, como tal, é o elemento que vincula o serviço de saúde às pessoas mais vulneráveis, já seja, inclusive, pessoas que, como eu falei, esse grupo de pessoas, ou, inclusive, pessoas que estão envolvidas com alguma atividade ilícita, como tal, e que não conseguem descer ou ir até o posto de saúde, a gente leva os profissionais de saúde para esses lugares. Esse lugar é muito icônico como tal, porque é toda uma estrutura enorme, são 4 ou 5 andares, Tiana? São 3 andares terminados e um para terminar. Então, mas a maioria desse prédio como tal, não sei se Alexandre consegue voltar na foto anterior, dá para ver a estrutura como tal. São 2 blocos daquele prédio que está lá, e está cheio de pessoas que não têm a condição socioeconômica suficiente para melhorar a condição edilícia desse prédio, e estão lá em condições praticamente infra-humanas. E o serviço de saúde como tal chegou lá através do cadastramento que os agentes de comunitário fizeram, Tiana e uma equipe de 4 agentes comunitários a mais que estão na equipe DD, cadastraram todos esses pacientes, esses usuários, e todos eles foram testados, os casos positivos foram devidamente acolhidos e receberam um tratamento adequado. Eu não sei se estou perdendo alguma coisa, Tiana, esquecendo alguma coisa. É isso mesmo, você falou tudo. É importante dizer também que, você até disse um pouco, mas que nem todo o sistema de saúde está preparado para recepcionar essas pessoas, né? E garantir esse vínculo, garantir esse atendimento, assim, é uma responsabilidade da clínica da família. E, graças a Deus, está acontecendo muito bem na nossa equipe Dedé, porque nós somos responsáveis por essa área, né? E estamos colhendo fruto desse vínculo
vínculo, e também essa conscientização foi um dos momentos fortes para esse vínculo, entendeu? Falar sobre esse assunto que também é tabu e levar essa informação para as pessoas de lá também. Não sei, a próxima diapositiva, Alexandre, como está? Maria Tiana estava explicando que o processo foi planejado nas reuniões de equipe. A atenção primária tem como prioridade fazer semanalmente uma reunião de equipe para poder planejar todos os eventos que vão realizar durante a semana. Nós começamos com nossa reunião semanal de segundas-feiras e aí planejamos todas as atividades que faremos. Essa atividade foi planejada com um grupo de acadêmicos, foi o técnico de enfermagem, foi a enfermeira, foram os agentes comunitários e todos os moradores que estavam presentes nesse momento foram testados. E é super importante porque a visita domiciliar, nesse sentido, garante esse vínculo que é muito difícil que um nível secundário de atenção, um hospital ou um serviço de alta complexidade tenha esse vínculo criado com a população, sobretudo essa população mais vulnerável que a gente estava falando. Sim. Próximo, Alexandre. Ali está a nossa enfermeira da equipe, Arlene, que está testando os pacientes também. E, além de criar o vínculo como tal, é importante que todos os pacientes que se testem e que tenham um diagnóstico como tal, tratem. Testar, tratar é prevenir, porque desde o momento que alguém que está com HIV comece o tratamento, fica indetectável, está prevenindo que essa pessoa também passe para outras pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, porque pessoas em situação de rua, pessoas que usam drogas, pessoas que não têm as condições plenas para uma vivenda também transam, para ser bem claros assim. Então, testar, tratar, diagnosticar prevenir também. Aí, Alexandre, próximo. Então, essa foi uma pequena apresentação do nosso trabalho como tal. Não sei se estou esquecendo alguma coisa, Tiana, acho que não, né? Acho que não, você falou muito bem. Alexandre, não sei se... Muito obrigado pela apresentação. Agora a gente tem muitas perguntas importantes aqui. Eu só queria fazer uma ressalva enviada pela Renata e pela Sabrina, que o termo correto é as travestis e não os travestis. É um Isso aí, eu também pensei nisso. É um apontamento importante de ser feito, porque isso tem que ser sempre estar no nosso radar e nunca deixar passar. Então, as travestis sempre. Primeira pergunta vem da Silvia Diniz. Ela pergunta, a Clínica da Família disponibiliza PrEP? Que ela diz, aqui em Pernambuco está caminhando, ainda muito concentrado nos hospitais e nos CTAs. Então, o Rio de Janeiro começou a disponibilizar todas as unidades, todas as clínicas da família. Vou falar 98% das clínicas da família estão aderidas já e já estão garantizando que a população que esteja interessada em tomar o PrEP tenha essa medicação na clínica da família como tal. O objetivo é desburocratizar todo o processo, porque até o ano passado tínhamos uma fila virtual que era quilométrica. Todos os pacientes que queriam fazer o PrEP tinham que passar pela clínica da família, tinham que fazer os exames, e todo mundo era colocado numa fila do CISREG, o famoso CISREG, que é o Sistema de Regulação, e eram polos específicos que se encarregavam de iniciar a profilaxia pré-exposição. Então, era só o infectologista que podia fazer a prescrição inicial, e então os infectologistas tinham um monte de pacientes, nunca conseguiam atender todo mundo, e o paciente ficava meses, inclusive anos, aguardando o PrEP como tal. Hoje em dia, as clínicas da família, eu como responsável de uma equipe na clínica da família, eu posso prescrever PrEP. O único requerimento é que tenha um perfil renal e um perfil hepático, exames de sangue em dia, e os testes rápidos negativos.
tendo isso normal, o paciente pode começar a PrEP no mesmo dia que apresentar esses resultados. Desculpem. Legal. A Jane da DEPAC Fronteiras, ela fala, e ela traz um apontamento super importante, que é falar de tratamento de direitos no território nacional ainda é muito complexo. Exemplo, o nosso estado do Amapá, onde ela atua, lá na Oiapoque, inclusive conheci a ONG, faz um trabalho maravilhoso. Eu acho que isso é um apontamento importante, assim, né? Essa disponibilidade ainda não se encontra em todo o território brasileiro, mas eu acho que vocês trazendo isso, assim, sabendo que a Clínica da Família pode oferecer PrEP, PEP, é uma informação super importante para a gente lutar por isso, que isso chegue em todos os locais do Brasil, né? Então, é muito importante esse apontamento da Jane, exatamente para a gente entender que essa realidade trazida por vocês não é a realidade do Brasil, mas que tem que ser, né? Essa é a realidade que tem que ser em todos os lugares. Então, é super importante a fala de vocês. Eu queria fazer uma pergunta, inclusive, estando lá em Oiapoque, conhecendo o trabalho deles e ouvindo o que eles têm para dizer, eles me falaram que muitas vezes acontece das pessoas descobrirem o teste dar positivo, descobrirem a sua realidade, e não se recusar a fazer o tratamento, né? Como que vocês fazem se essa situação já aconteceu com vocês e como vocês operam quando isso acontece? Então, como eu tinha estava falando um pouquinho mais cedo, o acesso à informação é fundamental. Então, muitas vezes esses pacientes não querem começar a tomar a medicação porque anos anteriores, esses medicamentos eram muito estigmatizados, reações adversas que eram, inclusive, fatais na mente de alguns. Então, o primeiro passo é garantir que essa pessoa tenha informação, entenda que a gente tanto avançou em muitas doenças e no avanço da criação de medicamentos de última geração que hoje quase não tem reações adversas. Então, primeiro passo que a gente tem que fazer é imbuir esse paciente, essa pessoa de conhecimento. Mostrar artigos, mostrar vídeos, mostrar depoimentos de pessoas que estão se dando bem, e a experiência do médico também, do médico como tal, da enfermeira que está tratando, e dos agentes comunitários. Nesse sentido, acho que o papel do agente comunitário é fundamental, porque eles estão em constante contato com a população. Tia Ana Maria pode falar com mais propriedade sobre isso, porque ela vai na casa do paciente, visita o paciente, fala com o paciente, entrega medicamentos, entrega encaminhamentos, e às vezes isso cria um vínculo muito forte, não é, Tiana? Às vezes alguém fica, inclusive a gente chama para tomar um café, as gestantes, o hipertenso, o diabético, não só o paciente com HIV, isso é para o tratamento de todas as doenças, né, Tiana? Sim, exatamente. A gente é responsável por uma área, né? E dentro dessa área tem as pessoas mais vulneráveis. E também a rede que a gente tem que acompanhar, que são gestantes, diabéticos, hipertensos, diversas coisas. Geralmente as pessoas, antes de ir na clínica, elas perguntam para a gente alguma coisa. Quando elas têm alguma dúvida, elas perguntam para a gente. Ou se a gente atende, se aquela especialidade tem ali, se o médico poderia te ajudar naquele momento. Então, o que eu não sei, eu pergunto para eles, né? E dou essa informação. Fora isso, eu informo e peço para descer, porque você tem uma duvidazinha, vai para o médico, resolve isso da melhor forma, porque não é normal. As pessoas acham que, por exemplo, lá eu chamo de Cracolândia, carinhosamente Cracolândia Ocean Drive, que é o nome do condomínio lá que eu cuido do pessoal, algumas meninas não fazem preventivo há 5 anos, não sabem o que é isso há muito tempo, não fazem teste, umas acham que estão grávidas, mas tem medo ao acesso, entendeu? Então, eu informando e dizendo que lá a gente vai conseguir ajudar minimamente aquilo, eles já se sentem um pouco mais abraçados pelo sistema de saúde, entendeu? E esse vínculo com o médico, o enfermeiro e toda essa rede de apoio que a gente pode ter ajuda muito na hora de pôr em prática, entendeu? E, Tiana, desculpa te interromper, mas também temos uma equipe que se chama Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF,
que tem o suporte de profissionais de psicologia também. Os psicólogos dão um suporte bem forte também nesses casos, porque o paciente que tem um diagnóstico novo, vem toda uma carga emocional, pessoal e social. Se a gente está falando que ainda profissionais de saúde estão estigmatizando a doença como tal, como vai se sentir aquele paciente que não tem muito acesso à informação? Então, o trabalho de atenção primária é promoção e prevenção. Então, nesse intuito, promoção é fundamental, que o paciente tenha acesso à informação, de qualidade, sobretudo. Alexandre? Que ótimo. Não, sim, eu tô ouvindo vocês, assim, lendo o relato aqui das pessoas, e realmente, ainda há um problema muito sério sobre comunicação mesmo, né, principalmente sobre prevenção. Por isso que eu trouxe vocês hoje aqui, para vocês compartilharem essas ideias e o trabalho de vocês, exatamente para as pessoas entenderem, né, que também trabalham na base, nas ONGs, fazem um trabalho incrível e super necessário, como é feito isso dentro de uma unidade da clínica da família. E aqui eu estou lendo alguns comentários e eles falam realmente que a PEP e a PrEP não estão disponíveis em todos os lugares, né? Existe algum jeito, se a pessoa chegar num hospital, chegar numa unidade de saúde e não encontrar, ela pode acionar, ela tem algum caminho a ser seguido, assim, algum pedido por site, telefone, procurar uma unidade central? Você sabe me informar se há um caminho a ser seguido caso ela chegue numa unidade de saúde e não encontre o tratamento de PrEP e PEP? Bem, o tratamento de PEP está disponível em todas as unidades de saúde, inclusive as clínicas da família que não estão incorporando ainda o PrEP na grade de serviços como tal. Tá normatizado que tenha um PEP, porque pode ter, até o profissional de saúde também pode ter um acidente perfurocortante, um acidente biológico, e nas primeiras 72 horas tem que ser feito. Então, todas as unidades de saúde deveriam ter o PEP. Agora, o PrEP já tem que constar com um processo de descentralização como tal. Normalmente, tem que ser um infectologista. Até o ano passado, no Rio de Janeiro, tinha que ser prescrito por um infectologista. Nesse ano que estamos descentralizando e desburocratizando o processo. Até porque países europeus e inclusive os Estados Unidos, que é a nossa referência aqui na América, já estão fazendo isso de maneira compulsória como tal, porque é muito mais barato para um país, para um estado, investir em prevenção. Um paciente com SIDA, com complicações graves, já complicações do HIV sem tratamento, é muito mais caro para o Estado cuidar desse paciente que garantir que esse paciente tenha um tratamento preventivo. Deixa eu ver o nome. Desculpa, a Sabrina Nascimento, ela traz um apontamento importante. Claro, a PrEP, ela previne o HIV, mas existem outras infecções também, sexualmente transmissíveis, a ISTs. Então, como vocês fazem a comunicação de prevenção combinada nesses locais de extrema vulnerabilidade que vocês frequentam? Vocês levam o preservativo, vocês ensinam, como que é feito esse trabalho nessas áreas, esse diálogo sobre prevenção combinada, sobre a PrEP e o uso do preservativo, por exemplo? Então, nesse sentido, o trabalho da agente comunitária é fundamental. Ou o trabalho de campo que a equipe técnica também faz. Nessas ações que a gente faz, já além de levar os testes, por exemplo, já levamos os preservativos, e cada encontro com um profissional de saúde, da equipe técnica e o agente comunitário de saúde, é um constante ato educativo como tal. Para o pessoal que começa a fazer o PrEP, a gente explica e insiste veementemente de que a PrEP é só para prevenir o HIV. As outras doenças estão aí pululando ainda, então tem que ter uma estratégia de prevenção combinada como tal.
na clínica da família se dispõe camisinhas em todos os Eu corredores. sempre levo também, né? Mas a maioria dos corredores tem minhas visitas. Um estoque de camisinhas, na farmácia se dá, nos consultórios se oferece, inclusive no guichê do acolhimento, onde os agentes comunitários estão, perto do guichê também tem um estoque de camisinhas para a galera que passa poder pegar como tal. Então, isso, acho que isso é uma estratégia boa. E o bate-papo é fundamental. Nesse sentido, agente comunitário é padrão ouro. Sim. A Sabrina novamente falou que hoje no estado de Roraima, onde ela atua, a sífilis está aumentando muito. E acho que não só no estado de Roraima, né? A gente vem vendo não só lá, aqui os dados, eu não sei se na unidade de vocês tem dado muito resultado positivo, mas realmente a gente pega os dados e a gente vê que realmente está crescendo. Então, o uso do preservativo é muito importante estar associado também à PrEP e à PrEP. Alexandre, nesse sentido, desculpa te interromper, mas é que o medo das STs, o grande vilão sempre foi o HIV, porque o HIV, como tal, até hoje não tem uma cura, assim, efetiva. Agora, as outras doenças como tal, sífilis, gonorreia, já tem cura. Você faz a aplicação do medicamento, toma o medicamento, injeta 2, 3 semanas depois, teoricamente você já está curado. Mas o que a gente está vendo agora? Um incremento, porque as pessoas estão usando uma PrEP, então estão transando sem camisinha, achando que já tem essa confiança de não usar mais o tratamento, a prevenção combinada. E aí temos um incremento significativo da sífilis, um incremento significativo da gonorreia, por exemplo. E a gonorreia, por exemplo, apresentou já resistência aos antibióticos que normalmente se utilizavam, então estamos tendo cepas que são resistentes aos antibióticos que normalmente se utilizavam. E acho que é um pouquinho da consequência, mas mesmo olhando com essa óptica, é muito mais conveniente ainda usar o PrEP, porque a gente começa a incentivar a população a prevenir uma doença que não tem cura, e aí a gente tem que incidir em informação, em educação, em conscientização dessa população para fazer a prevenção combinada. Agora uma pergunta direta para você, Tiana. Você é agente de saúde, né? E enfim, no papo que eu tive contigo, você me falou que você entra nessas áreas, você conquista a confiança das pessoas a ponto de elas darem um documento para você, para você marcar os exames para ela, confiar realmente em você trazer elas para dentro do sistema de saúde público. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente como que você faz esse processo, como você consegue conquistar essa confiança dessa pessoa que está nessa situação, assim, compartilhar com a gente, porque, novamente, né, essas pessoas que estão nos assistindo aqui, já temos 30 pessoas na sala, então, boa noite geral para todos que entraram depois, é um prazer tê-los aqui. Essas pessoas estão na base também, fazendo esse trabalho incrível, e acho que eu ouvi, assim, como você cria esse vínculo, como você cria essa confiança, acho que vai ser muito importante para todos nós aqui. Olha, é um trabalho de conhecimento aos poucos, de formiguinha mesmo. A gente chega comendo pelas beiradas, porque não é todo mundo que se sente à vontade para falar de si com alguém que não conhece. Então, a gente vai apresentando oportunidades. Por exemplo, a gente vê que, ouvindo uma conversa ali, outra conversa lá, dentro já da casa da pessoa, né, a gente oferece, por exemplo, nossa, minha mãe tá diabética, não tá tomando remédio, e eu não sei o que fazer. Às vezes as coisas não é nem com a pessoa que a gente quer tratar propriamente, ou quer falar sobre alguma coisa, mas é sobre alguém que ela gosta. E a gente começa por alguém que ela gosta, ajudando essa pessoa, e ela começa tendo esse vínculo com a gente, né? Eu tenho exemplos de um paciente meu, que ele tem questões psicológicas, e a mãe dele não toma remédio de jeito nenhum. Ela é hipertensa e cuida de mais 2 filhos, e ela não toma remédio de jeito nenhum. E eu conversando com ele, né, com esse paciente, eu falava assim, olha, você tem que lembrar a sua mãe que ela tem que tomar remédio. Aí ela falou assim, ele não me ajuda.
Eu disse para ela assim, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma caixinha para você, porque ela não tomava remédio, porque ela se desorganizava. Vou fazer uma caixinha para você. Temos o remédio de manhã, de tarde e de noite, ou só de noite. Botei um solzinho de dia, uma luazinha à noite, e ela sabia que de manhã ela tinha que tomar aquele remédio, junto com esse, junto com esse. E à noite ela só tinha que tomar esse com esse, de dia e de noite. Esse paciente sempre foi muito fechado, esse filho dela. E ele começou a se abrir, conversar comigo, falar sobre coisas que a gente nunca imaginou que conversaria. E eu acho que é justamente isso, a gente vai entendendo a demanda das pessoas, entrando com carinho, ouvindo, sem ser muito invasiva, porque a gente também não pode ser assim, e indo aos poucos para essa informação, entendeu? Fazendo esse vínculo entre médicos, que a gente pode ajudar, a gente fala com a Arlene, que a gente pode ajudar, a gente fala com o psicólogo, que a gente pode ajudar, a gente fala com o médico. Então, vendo que há possibilidades para coisas que eles nunca imaginavam que poderia ser um problema. Acho que aos poucos. Paciência. E também, desculpa, Tiana, te interromper, também cabe ressaltar que o agente comunitário de saúde, preferentemente, tem que ser morador da área. Sim. Então, a Tiana mora no território do Santa Marta como tal, já tem toda uma história constituída lá, cresceu lá, então tem muitas pessoas já veem ela como amiga como tal, não pelo fato de ser agente comunitário, senão porque é uma pessoa de lá. Uma coisa ajuda totalmente a outra. Nesse trabalho, uma coisa ajuda totalmente a outra. Sim, então também já tem certo vínculo como tal, com muitas pessoas. E o fato de ser uma referência do sistema de saúde, as pessoas veem ela como facilitadora, porque ela cria esse vínculo, garante o acesso a psicólogo, médico, saúde bucal, se precisar de um encaminhamento para alguma especialidade que não esteja dentro da clínica como tal, ela leva para casa, explica, mostra onde vai ser a consulta com o especialista, se vai ser fora da clínica, cria um vínculo com a assistência social também, se vai precisar de algum outro serviço. Então, é um funil de coisas que desemboca na pessoa do agente comunitário como tal. Na atenção primária, o agente comunitário cumpre um papel fundamental. Acho que a estratégia como tal se centra no agente comunitário, e o agente comunitário como facilitador de garantir o acesso ao sistema de saúde como tal. Perfeito, é muito importante esse trabalho, é muito bom ouvir vocês falarem, parabéns. Bom, para encerrar, a gente tem aqui duas perguntas muito importantes da Silva Diniz. Primeiro ela fala, como está se dando a implementação da PrEP para clínicas da família? Porque falando da nossa realidade, existe uma resistência dos profissionais de saúde de fazerem teste para HIV nos usuários, exceto em gestantes. Então, isso veio como veio do nível central como tal, veio como um processo de capacitação. O encarregado do programa de HIV, o Dr. Gustavo Magalhães, ele pessoalmente foi nas clínicas da família, ele explicou, apresentou em diapositivas os dados, apresentou um fluxo de trabalho e eles já fizeram a discriminação dos pacientes por clínica da família que talvez fossem, ou que em algum momento relataram que estão interessados em fazer o PrEP. Então, foi um trabalho combinado, acho que não tem muita burocracia no processo como tal, a gente só avalia um exame de sangue que normalmente a gente já avalia como médico, é um perfil renal, perfil hepático, para ver se o organismo está bem, e se não tem alguma contraindicação. Fazer os testes rápidos como tal, inclusive, pode ser feito pela equipe de enfermagem como tal, ou pelo próprio médico. Então, não é um impedimento como tal. Para gestantes é obrigatório fazer o teste rápido pelo pré-natal como tal. Eu acho que não vejo por que um profissional se negaria a fazer o teste rápido em qualquer usuário. Não há risco, uma punçada, um furinho no dedo,
uma gotinha por cada teste para detectar, não tem como sem se contaminar, porque as lancetas estão protegidas, ou mesmo que fosse como a lanceta que não tenha proteção, é só um furinho no dedo, não tem como se contaminar como tal. E a gente tem que ir na ótica de que a gente está ajudando a conter uma doença que não está tendo cura até hoje. Talvez ano que vem a gente já tenha uma opção de cura, mas se a gente está garantindo que outras pessoas não se contaminem, porque normalmente quem procura PrEP é alguém que está em situação de risco, ou é um casal sério discordante, ou trabalha como profissional do sexo, ou constantemente fica exposto a alguma situação que coloca essa pessoa em risco. Então, se a gente está conseguindo ajudar essa pessoa a que não adquirir uma doença que até poucos anos atrás era potencialmente fatal, e que ainda hoje, se não tiver tratamento, é fatal, acho que a gente está fazendo um grande favor à humanidade. Então, não vejo por que o profissional de saúde tem que estigmatizar o fato de fazer o teste ou o fato de iniciar o tratamento como tal. Acho que ainda temos um árduo trabalho das secretarias de saúde como tal para descentralizar e desburocratizar esse processo, que deveria ser feito em todas as clínicas da família. A gente tem que universalizar o acesso a medicações que promovam a prevenção de qualquer doença, não só do HIV. Sim, a Liliana acabou de mandar uma mensagem dizendo, infelizmente, mesmo frente ao avanço da implementação da PEP e da PrEP nos estados e municípios, ainda o público que mais acessa essas estratégias são pessoas que muitas vezes não estão inseridas em população em situação de maior vulnerabilidade, como as STs ou HIV/AIDS. Isso é, mais uma vez, problema, claro, de distribuição desses medicamentos, mas também sobre a questão da informação. E é exatamente por isso que eu trouxe esses dois grandes palestrantes aqui para a gente discutir sobre isso, assim, qual a melhor maneira, estratégia de fazer uma comunicação sobre PrEP, PEP e outras estratégias de prevenção HIV em situações de vulnerabilidade, né, em locais de situação de vulnerabilidade, e com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então é muito importante ouvir vocês falando. A outra pergunta da Silva Diniz, eu acho que essa é para a Tiana, muito importante, para as pessoas em situação de rua, dentro da dinâmica da vida, sem documentação, alimentação irregular e as vivências do território, como é feito esse acolhimento quando não existe equipe de consultório na rua? Como é feito esse acolhimento dentro dos locais, né, dentro dos hospitais, das clínicas da família? Quando não tem os consultórios na rua, como é feito esse acolhimento? Geralmente, eles procuram um serviço, ou quando estão em situação de vulnerabilidade e é identificado por alguma outra pessoa, nos informam para que a gente vá atrás dessa pessoa de alguma forma. Nem que seja para oferecer um atendimento, conversar sobre alguma coisa, enfim. A gente faz busca ativa com todas as situações que são notificadas para a gente, quando isso não chega a nós. E geralmente a clínica está, pelo menos a minha está aberta a receber as pessoas. Eu faço questão de receber, e caso não tenha documento, não é uma questão para não ter o atendimento, isso é desumano. A gente só procura otimizar isso, entendeu? Comunicando toda a rede que a gente tem para poder auxiliar essa pessoa da melhor forma. Né, Tiana, aqui no Rio a gente tem os consultórios de rua, não sei se quando não tem acesso a isso também, o que a Tiana está falando também, que temos uma área de abrangência como tal. Então, até determinada rua corresponde até uma clínica da família. Determinada rua para lá depois corresponde para outra clínica da família como tal. Sempre chegam para nós informações, fulano de tal tá em tal rua, e mesmo que não tenha documentos, a gente acolhe esse paciente. Tiana já fez vários cadastros de pessoas que não tinham CPF, que não tinham número de RG, e a gente dava o jeito, porque a gente gerava o cartão do SUS para essa pessoa, porque o cartão do SUS conseguíamos gerar, e esse cadastro era feito.
porque o atendimento nas clínicas da família aqui no Rio, pelo menos, é computarizado, tem vários sistemas que se encarregam disso. E a Sim. gente gerava o cartão do SUS e fazia o atendimento dessa pessoa. Às vezes, se por X motivo não conseguíamos fazer o atendimento, o cadastro dessa pessoa, a gente fazia também o atendimento de qualquer jeito, porque a gente não pode ser totalmente preso a um sistema como tal. Também tem uma questão que se chama bom senso e humanidade. E às vezes isso se perde um pouco no trabalho, porque a gente está muito sobrecarregado, os hospitais estão saturados, e aí às vezes uma pessoa em situação de rua chega e não é tratado adequadamente. Já tivemos situações, como há poucas semanas atrás, com um paciente que mandávamos para o hospital, porque tínhamos visto que está complicado por X motivo, não tinha documento, mandavam de volta para nós. E é um pouquinho, não sei se é desumano a palavra, mas não mexe muito na sensibilidade das pessoas. E acho que nesse quesito, a atenção primária, sim, está bastante sensibilizado, está bastante preocupado, e a gente está tentando dar o melhor de nós para que nossos pacientes tenham qualidade de vida. É um processo cansativo, às vezes, mas gratificante ao mesmo tempo. A semana passada tivemos o nascimento de uma pessoa no território, não chegou na clínica da família, e foi justamente uma paciente da Tiana, que ela cuidava com fervor, e tanto é que quando nasceu a criança, estava perguntando pela agente comunitário dela. Aí são coisas que deixam a gente com muita felicidade, porque essa gratificação como tal não se consegue nem com dinheiro. Sim, não consegue com dinheiro, mas consegue com saúde pública, com o SUS, né? E para encerrar a fala, eu trago uma mensagem da Rebeca Marinho, de Roraima, que ela diz: o problema da PrEP e PEP em Roraima é uma questão de rotatividade de funcionários, é uma questão política aqui gravíssima, acaba se perdendo profissionais capacitados. E realmente, em muitos lugares, a questão política, e no Brasil como um todo, a questão política também está fazendo o SUS perder força, ser sucateado. Então, eu acho que, além do trabalho incrível e necessário que vocês fazem, é um ano muito importante da gente entender, um ano de eleição, e a gente precisa entender que os candidatos devem falar sobre o SUS, devem ser cobrados sobre o SUS, e a gente deve sempre cobrá-los para que propostas de como valorizar e fortalecer ainda mais o SUS sejam feitas, sejam propostas, porque é isso, se não tem vocês com essas pessoas de vulnerabilidade que já estão numa situação gravíssima, a situação estaria muito pior. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, é gratificante ouvi-los, e acho que para as 33 pessoas que estão até agora com a gente, foi um momento de muito aprendizado e muita informação de qualidade. Então, eu agradeço ao Dr. Vicente, agradeço a Tiana, foi um prazer recebê-los aqui, e agradeço às 33 pessoas que estão com a gente, muito obrigado. Eu estou muito feliz que o nosso projeto de saúde positiva voltou. Então, todos os meses teremos aqui um seminário web para discutir sobre saúde, e também nos nossos canais, no Facebook e no Instagram do Fundo Positivo. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom trabalho. Boa noite, muito boa obrigado. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau.